Eu sou a professora Michele Goldan de Freitas Tancredi, sou médica veterinária, mestre e doutora em sanidade animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e há 19 anos leciono anatomia animal já em várias instituições e hoje, desde 2012, aqui na UFMT. Olha, depois de 19 anos dentro de sala de aula, o título representa tão pouco para mim. Eu acho que ser doutora te prepara tão pouco para a docência. Eu me sinto sabendo mais de um assunto específico do que a maioria das outras pessoas sabe, mas isso foi muito difícil, porque como eu sou muito CDF, eu estudava muito todas as matérias, né? Eu gostava, em princípio, tirando a parte de ecologia, eu gostava de todas as matérias. E ter que me descobrir, ainda estudante, nova, né? Porque a gente entra na universidade muito cedo, sem muita maturidade. A gente ter que se descobrir específica em algum caminho foi bem difícil. Isso só ficou lá para os últimos períodos da universidade. Foi a partir do 8º, talvez, que eu tive a indicação de que caminho que eu ia tomar. Até porque a veterinária é tão ampla, tem tanta coisa para a gente experimentar, né? Foi mais ou menos pelo 8º, 9º período, nós temos 10, né, no total do curso, que a luz acendeu em alguma área para mim. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente não pode perder aquilo que trouxe a gente para fazer veterinária. Ninguém vem fazer veterinária porque não gosta de animal, né? A primeira coisa que te leva a fazer um curso de veterinária é efetivamente o afeto pelo animal. Mas precisa de mais. A gente descobre no curso que a gente precisa de mais. Porque se for só isso, a gente não consegue ter o equilíbrio necessário para socorrer o animal. Se for só o afeto a ele, né? Você tem que amar tanto o animal que você passa por cima das suas emoções para conseguir intervir de alguma forma para que esse animal consiga ter a atenção técnica sua que você está estudando para dar. E aí, quando você faz o curso, você se descobre agente de saúde coletiva, que é quando você escolhe fazer veterinária, você não tem essa ideia, né? E para mim, a parte mais bonita hoje em dia do exercício da profissão é ser um agente de saúde coletiva. Eu digo que em relação à saúde pública foi pelas experiências. Em relação à docência, eu tive um professor de histologia que foi muito valoroso nesse aspecto. Eu fui monitora de histologia durante muito tempo e ele conversava muito comigo. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: você pode escolher ser professor ou ser educador. Eu escolhi ser educador e realmente ele é um excelente educador. E até hoje ele tem um peso bastante grande em todas as decisões que eu tenho que tomar como docente. É uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, porque antigamente a gente preparava o médico veterinário simplesmente como um técnico, né? Hoje a gente entende, eu pelo menos entendo, que muito mais está na inter-relação do que propriamente no conhecimento técnico. Se você não consegue se fazer entender, você não consegue que o proprietário tenha aderência ao tratamento que você está propondo. Você não consegue fazer um projeto de extensão se você não falar a mesma língua daquela população que você está tentando fazer o projeto de extensão. Então, hoje eu vejo que a gente precisa se reinventar muito como docente para que a gente possa avaliar melhor os nossos alunos, porque uma prova é uma coisa tão específica, tão pontual. Aquele indivíduo naquele dia pode ter tido qualquer problema, naquela semana pode ter tido qualquer problema. Eu percebo que quando eu dou prova oral a eles rendem melhor, porque eles ficam tão nervosos com serem avaliados, com serem julgados, que eles perdem o que eles conseguem gerar de conhecimento, né? Eu sou uma professora que eu tenho muita carga horária, então eu passo muito tempo com eles. Então é claro que você consegue avaliar o seu aluno além da prova. E cada vez a gente recebe mais alunos com menos formação básica de qualidade. Então eles não leem, então eles não sabem escrever. E aí a prova é aquele documento frio, né? Que ele escreveu aquilo, é aquilo que você tem que avaliar. Então, eu acho que a gente tem
tem muitos degraus a galgar em relação à avaliação de aluno. Dos meus professores, poucos. Os meus professores eu não sentia neles, efetivamente, a preocupação do aluno estar se sentindo inserido ou da opinião dele ser valorizada. Nunca não senti isso nos meus professores de graduação. Foi uma evolução minha mesmo, dentro da docência. Quando comecei a docência, eu comecei refletindo, eu comecei como um espelho, refletindo aquilo que os meus professores me deram ao longo da graduação. E depois eu voltei para os bancos como discente, né? Eu fui fazer um outro curso, estava assim, desmotivada com a profissão e fui fazer um outro curso. E aí, quando eu sentei na cadeira como discente, aí isso me fez me modificar bastante. Porque aí eu vi que só mudava o papel, mas o ser humano era o mesmo, né? Era a mesma Michele docente e a mesma Michele discente. Os mesmos problemas, ter que demitir empregada, ter que brigar com o marido, levar filho para a escola, todos esses problemas que a docente tinha, a discente também tinha, né? Então, isso me fez me colocar muito no lugar do aluno e aí eu passei a ser uma docente diferente. Mas foi por vivência, não foi por reflexo daquilo que eu recebi, não. Eu digo o seguinte, quando me perguntam a minha profissão, eu digo docente em medicina veterinária. Eu sou docente, hoje costumo brincar que eu podia ter tido qualquer profissão, desde que eu fosse docente. Porque eu acho que isso veio quando eu fui, durante 11 anos da minha vida, inspetora do Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Janeiro. E eu acho que ter esses dois empregos concomitantemente me fez perceber que aonde eu me realizava, aonde passava a minha enxaqueca, aonde meu olhinho brilhava, que eu podia ficar mais horas do que estavam me pagando e sem sentir, aonde depois de 20 anos eu ainda fico pulando porque descubro um parasita, uma onça. Isso só vale a pena com a presença do aluno, só vale a pena nessa relação de docência. Entrou na graduação uma sonhadora, né? Uma pessoa que não sabia dos limites da educação pública, mesmo tendo vindo de uma educação pública na área de ensino fundamental e médio. Na universidade a gente enfrenta muito mais as limitações da educação pública em relação de orçamento, de potência. Então eu entrei muito sonhadora, eu tinha muitos projetos, eu achava que eu ia ser uma cientista de ponta e ao longo da graduação você vai percebendo que não é assim, né? Que não é só amor, não é só sonho, que tem que ralar muito para conseguir uma coisinha, né? Eu acho que a que entrou era sonhadora. A que saiu era idealista. Ela já não era mais sonhadora, mas ela era idealista. Ela ainda achava que podia modificar o mundo com o ideal. Eu acho que essa é a diferença básica entre as duas. Eles falam que eu sou meio mãe, né? Eu realmente pego na mão. Como eu não tive quem fizesse isso por mim, e depois eu retornei a ser aluna e a perceber que continuava não acontecendo, né? Aí eu mudei bastante, assim, eu acho que hoje ajudo muito eles, não em relação só à minha disciplina, né? Eu sempre falo para eles, quer conversar sobre alguma coisa, quer descobrir qual é a área da veterinária que você quer seguir, senta, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu acho, sinceramente, sem modéstia nenhuma, que eu ajudo eles nesse processo. Pelo menos eu tento, é a minha visão. É sempre formar não só o técnico, mas o médico veterinário cidadão. Sempre digo isso a eles, que eu quero formar médicos veterinários cidadãos.
Eu acho que ele tem que viver um dia depois do outro. Eu acho que a gente vai se construindo. É isso que eu digo a eles. A universidade é o lugar onde a gente pode se construir sem ter que necessariamente dar uma resposta ao mundo. De que forma eu digo isso? Quando você é profissional, você também está em construção. Mas o que você faz vai determinar se você vai ser melhor remunerado ou não tão remunerado ou punido. A universidade é o espaço onde eles têm a possibilidade de evoluir, de se descobrir, de se reinventar sem a punição, sem a sensação de que vai perder em decorrência daquilo, né? Então esse é o espaço, eles têm 5 anos para construir o caminho dele. E nunca esquecendo o que trouxe eles para cá. O que foi que moveu eles na direção da zootecnia ou na direção da veterinária? O que trouxe eles para cá? Isso eles não podem esquecer nunca. Porque o mercado vai cobrar que eles não deem um anti-inflamatório porque é muito caro e aí o animal vai sentir dor. O mercado vai cobrar que eles não utilizem antibiótico quando tem que utilizar e aí o animal pode ter uma infecção. O mercado vai cobrar que eles vão lá e vão dar só uma assinatura e não vão conferir se a loja está adequada ou não. O mercado vai cobrar muitas coisas que quem sabe o que veio fazer aqui, ou quem descobre o que veio fazer aqui, não faz. Experimenta tudo o que puder experimentar dentro da universidade, é aqui o campo de experimentação. E aí, se ele for um bom profissional, ele vai ser um bom técnico, né? Nem sempre um bom técnico é um bom profissional. Mas se ele for um bom profissional, com certeza ele vai ser um bom técnico. É isso que ele tem que procurar fazer aqui. Um dia depois do outro, uma experiência depois da outra, juntando tudo.